Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais chocantes e pouco contadas envolvendo Lou Ferrigno, o eterno incrível Hulk, cuja vida foi marcada por uma tragédia devastadora que poucos conhecem de verdade. Prepare-se para descobrir os lados obscuros e controversos que envolvem esse ícone dos anos 80, desde conflitos familiares ocultos até batalhas pessoais com a saúde e momentos de desespero que quase destruíram sua carreira e vida pessoal. Você vai conhecer detalhes que nunca saíram na mídia convencional, revelações que mexem com a imagem do herói verde que todos amamos, incluindo suspeitas de sabotagem dentro da indústria do entretenimento, disputas judiciais que ficaram escondidas e segredos que até hoje alimentam rumores entre fãs e colegas de profissão. Se você gosta de histórias verdadeiras que chocam e revelam o lado desconhecido das celebridades, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar este vídeo para outras pessoas que também querem saber a verdade por trás do mito. A sua inscrição é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos exclusivos e polêmicos como este, além de fortalecer nossa comunidade que valoriza a informação de qualidade. Se puder, não deixe de apoiar o canal com o Super Thanks, que é uma forma especial de contribuir financeiramente para mantermos nossa pesquisa e produção de vídeos incríveis. Se não for possível, fique à vontade para comentar aqui embaixo o que mais te surpreendeu nesta história. Sua participação é essencial para fazermos conteúdos cada vez melhores. Fique comigo até o final, porque a última revelação que vou compartilhar vai te deixar impactado e talvez mude para sempre a forma como você vê Lou Ferrigno e o legado do incrível Hulk. Não perca essa jornada misteriosa e controversa que vai muito além do que você imagina. Vamos começar. Lou Ferrigno veio ao mundo como um menino cheio de energia e sonhos, mas uma reviravolta inesperada no início de sua vida alteraria para sempre a forma como ele se conectaria com o mundo. Quando ainda era apenas uma criança, com cerca de 3 anos de idade, Lou enfrentou uma situação delicada de saúde que passaria despercebida por muitos à época, mas que teria consequências profundas e duradouras. Ele começou a sofrer com infecções recorrentes no ouvido, algo que poderia parecer simples, mas que não recebeu o tratamento adequado no tempo certo. Essas infecções causaram danos permanentes ao nervo auditivo, um impacto silencioso, invisível, mas devastador. Diferente de uma perda auditiva gradual, que permite certo tempo de adaptação, a condição de Lou se instalou de forma abrupta e cruel. A perda auditiva precoce o deixou sem cerca de 80% da capacidade de ouvir sons ao seu redor, num mundo que de repente se tornou abafado, distorcido e limitado. Imagine para uma criança em desenvolvimento não conseguir captar com clareza as palavras ditas por seus pais, os sons da televisão ou até mesmo os ruídos comuns de um parquinho infantil. Essa limitação o afastava de algo básico, a compreensão natural da linguagem e a fluência no falar. O som é um guia essencial nos primeiros anos da vida de qualquer pessoa, e para Lou, esse guia se perdeu cedo demais. Em vez de descobrir o mundo pelos ouvidos, ele precisou depender da visão e da intuição para entender o que os outros sentiam e queriam dizer. Isso trouxe não apenas um desafio físico, mas também emocional. A comunicação, que deveria ser uma ponte entre ele e os outros, passou a ser uma barreira. A perda auditiva em idade tão tenra afetou sua autoestima, o fez sentir-se diferente, inseguro e vulnerável. Crianças com deficiência auditiva muitas vezes enfrentam atraso na fala, dificuldade de interação social, mais profundamente, um sentimento de frustração por não conseguir se expressar como os outros. No caso de Lou, isso se somava a uma infância marcada pela ausência de compreensão ao seu redor. Em vez de receber apoio e inclusão, ele muitas vezes foi alvo de comentários cruéis e incompreensão. A deficiência auditiva precoce também significa desenvolver estratégias alternativas para aprender e acompanhar a escola, o que requer um esforço redobrado e constante. A leitura labial, o uso de aparelhos auditivos e o apoio visual tornam-se ferramentas indispensáveis, mas nem sempre disponíveis ou suficientes, especialmente em um tempo em que o assunto era cercado de preconceito e ignorância. Lou não apenas enfrentava o desafio de ouvir pouco, mas de fazer-se ouvir, de encontrar um espaço em que sua voz tivesse valor, mesmo que sua dicção fosse marcada por sua condição. No entanto, o que realmente marca essa fase da vida de Lou Ferrigno não é apenas a perda auditiva em si, mas como ela moldou seu caráter, sua forma de ver o mundo e sua resiliência. Desde muito cedo, Lou Ferrigno sentiu na pele os efeitos dolorosos do bullying e da rejeição, experiências que marcaram profundamente sua infância e adolescência. Por ter uma perda auditiva significativa,
Ele falava de maneira diferente das outras crianças, e isso se tornou um alvo fácil para zombarias cruéis. Seus colegas de escola, sem entender as dificuldades que ele enfrentava diariamente, viam apenas aquilo que os fazia rir ou se sentir superiores, sem perceber o quanto suas palavras e atitudes feriam. Lu era chamado de nomes ofensivos, era ridicularizado por sua maneira de falar e frequentemente excluído das brincadeiras e círculos sociais. A rejeição era constante e silenciosa, às vezes não era uma palavra dita, mas um olhar desdenhoso, um grupo que se afastava, um convite que nunca chegava. Ele cresceu sentindo que não era aceito, como se existisse sempre uma barreira invisível entre ele e os outros. O bullying não afetava apenas seu humor, mas abalava profundamente sua autoestima. Em vez de se sentir valorizado por quem era, ele passou a se enxergar pelos olhos dos que o rejeitavam, o que causava uma dor interna difícil de descrever. A solidão era companheira constante, e muitas vezes ele tentava esconder o sofrimento por trás de uma expressão firme, mesmo que por dentro se sentisse pequeno e derrotado. A escola, que deveria ser um lugar de aprendizado e socialização, se transformava em um campo minado onde ele precisava estar alerta o tempo todo para se proteger das humilhações. O bullying contínuo deixou cicatrizes que levariam anos para cicatrizar completamente. Lu começou a sentir vergonha da própria voz, evitava falar em público, tinha medo de se expor, pois esperava a zombaria como uma reação certa. Isso não só limitava suas interações sociais como minava sua confiança em si mesmo. Ele passou a acreditar que, por ser diferente, nunca seria bom o suficiente. A rejeição que vinha de colegas também se estendia ao ambiente fora da escola. Em muitos lugares, as pessoas olhavam para ele com estranheza ou desconfiança, como se sua deficiência o tornasse inferior ou incapaz. Essa exclusão social reforçava o sentimento de inadequação e solidificava a ideia de que ele precisava esconder partes de si para ser aceito. O início da musculação na vida de Lu Ferrigno foi marcado por uma mistura poderosa de dor, inspiração e desejo de transformação. Desde muito jovem, ele buscava uma forma de se sentir forte em um mundo que constantemente o fazia sentir-se frágil. Depois de anos enfrentando o bullying, a exclusão e a rejeição, Lu decidiu canalizar sua energia e frustrações para algo que o ajudasse a reconstruir sua imagem de si mesmo. Foi então que, ao folhear revistas de fisiculturismo, ele se deparou com imagens de ídolos como Steve Reeves e Reg Park, cujos corpos pareciam esculpidos em pedra e transmitiam uma força serena, quase sobre-humana. O início da musculação na vida de Lu Ferrigno foi marcado por uma mistura poderosa de dor, inspiração e desejo de transformação. Desde muito jovem, ele buscava uma forma de se sentir forte em um mundo que constantemente o fazia sentir-se frágil. Depois de anos enfrentando o bullying, a exclusão e a rejeição, Lu decidiu canalizar sua energia e frustrações para algo que o ajudasse a reconstruir sua imagem de si mesmo. Foi então que, ao folhear revistas de fisiculturismo, ele se deparou com imagens de ídolos como Steve Reeves e Reg Park, cujos corpos pareciam esculpidos em pedra e transmitiam uma força serena, quase sobre-humana. Essas figuras se tornaram verdadeiros modelos para Lu, não apenas por sua aparência, mas pelo que representavam: confiança, poder e respeito. Ele se apaixonou imediatamente pela ideia de construir um corpo forte, não por vaidade, mas por sobrevivência emocional. Sem acesso a academias modernas ou treinadores profissionais, Lu começou seus treinos em casa, improvisando com o que tinha. Montava pesos com latas de concreto, treinava no porão e criava rotinas a partir do que lia e observava nas fotos. A musculação, para ele, se tornou mais do que uma atividade física. Era um ritual diário de superação, um momento em que ele podia se concentrar, esquecer os insultos, ignorar o preconceito e sentir que estava, de alguma forma, moldando não só seu corpo, mas também sua identidade. Cada repetição era um passo em direção à liberdade interior, à construção de uma nova versão de si mesmo. O esforço era imenso, principalmente porque, naquela época, o conhecimento sobre nutrição, suplementação e técnicas de treino era limitado, especialmente para alguém jovem e sem recursos. Mesmo assim, Lu era incansável. Estudava sozinho, prestava atenção em cada detalhe do desenvolvimento muscular, observava seu progresso com atenção e estabelecia metas ambiciosas. A musculação o ajudou a criar uma disciplina que ele carregaria por toda a vida. Acordava cedo, treinava com consistência, e mesmo nos dias de desânimo, forçava-se a seguir em frente porque sabia que o trabalho constante era a única forma de mudar sua realidade.
Ao ganhar massa muscular e definir seu físico, Lu começou a notar algo que nunca havia experimentado com tanta intensidade: o respeito dos outros. Pessoas que antes o ignoravam ou ridicularizavam agora se impressionavam com sua presença. Mas mais importante do que a opinião dos outros era a transformação interior que estava ocorrendo. Ele passou a se enxergar como alguém capaz, digno, forte. A musculação lhe deu uma nova linguagem, um novo modo de se expressar e, sobretudo, de se proteger do mundo. Não se tratava apenas de músculos, mas de uma armadura emocional construída e série após série. A evolução foi tão notável que, ainda na juventude, Lu decidiu que queria competir. Começou a se preparar para... Esses heróis podem vir das histórias que ouvimos, dos livros que lemos, dos filmes que assistimos ou das pessoas que conhecemos em nossas vidas. Eles nos oferecem modelos de comportamento, valores e ideais que nos guiam nos momentos difíceis e iluminam o caminho quando tudo parece incerto. A magia dos heróis está em sua capacidade de representar o que desejamos ser, muitas vezes, no que não conseguimos enxergar em nós mesmos. Eles simbolizam a força diante do medo, a perseverança diante do fracasso, a justiça diante da injustiça e o amor diante do ódio. Essa identificação com os heróis desperta em nosso interior um sentimento poderoso de esperança e de possibilidade, lembrando-nos de que, mesmo em meio às adversidades, podemos encontrar dentro de nós mesmos a coragem para seguir em frente. Ao longo da vida, os heróis mudam conforme nossa maturidade e experiência. Na infância, talvez sejam personagens fantásticos com poderes extraordinários, capazes de salvar o mundo com facilidade e sem medo. Com o tempo, esses heróis ganham contornos mais humanos, suas histórias revelam fragilidades, dúvidas e sacrifícios, tornando-os ainda mais próximos e reais. Essa evolução no modo como vemos os heróis é essencial, pois nos ajuda a compreender que a verdadeira força está na capacidade de enfrentar desafios apesar das imperfeições e limitações. Inspirar-se em heróis não significa apenas admirar suas conquistas externas, mas também aprender com sua jornada interior, entender o que os motiva, como superam suas dificuldades e como mantêm a integridade mesmo diante de tentações e pressões. É nesse aspecto que os heróis se tornam mestres silenciosos, oferecendo lições valiosas que podem ser aplicadas em nossa própria vida. Muitas vezes, a inspiração vem da maneira como os heróis lidam com seus medos e falhas, mostrando que a vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, mas uma parte fundamental da coragem verdadeira. Através dessas histórias, aprendemos a valorizar a resiliência, a empatia e a determinação, reconhecendo que o caminho para a grandeza pessoal está cheio de altos e baixos, mas que é possível seguir firme com fé e propósito. Os heróis também nos convidam a refletir sobre nossos próprios valores e sobre o legado que queremos deixar no mundo. Eles nos desafiam a agir com responsabilidade, a defender o que acreditamos e a cuidar dos outros, incentivando a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Essa inspiração pode se manifestar de formas diferentes para cada pessoa, seja no compromisso com uma causa, na dedicação a um sonho ou no simples gesto de gentileza que transforma o dia de alguém. Além disso, a inspiração nos heróis é um combustível para a criatividade e a imaginação. Muitas vezes, eles são a base para histórias, músicas, artes e invenções que enriquecem nossa cultura e nossa maneira de entender o mundo. Eles nos estimulam a pensar além dos limites do possível, a acreditar que mudanças profundas são viáveis e que cada um de nós pode ser um agente transformador em sua própria história. Para quem deseja alcançar o sucesso nesse esporte, o primeiro passo fundamental é o entendimento de que resultados significativos não acontecem da noite para o dia, mas sim com um trabalho constante, planejado e inteligente. Isso envolve a combinação de treinos específicos que estimulam o crescimento muscular de forma equilibrada, a alimentação rigorosa que fornece os nutrientes necessários para a recuperação e hipertrofia, além do descanso adequado que permite ao corpo se regenerar e evoluir. A ascensão no fisiculturismo passa por etapas claras, começando pela adaptação do corpo ao esforço físico intenso, seguida pela construção gradual da musculatura e pela busca constante da simetria corporal. Durante esse processo, o atleta aprende a ouvir seu corpo, identificando limites e pontos fracos para direcionar seu treino de forma personalizada. A paciência é uma virtude indispensável, pois o desenvolvimento muscular e a mudança de composição corporal levam tempo e requerem persistência, além de uma mentalidade positiva para enfrentar os momentos de estagnação ou dificuldades. Outro aspecto essencial para a ascensão no fisiculturismo é o domínio do conhecimento técnico sobre exercícios,
nutrição, suplementação e estratégias de competição. Estudar e entender como o corpo responde a diferentes estímulos permite ao atleta ajustar seu plano de ação de acordo com as necessidades individuais, tornando o treino mais eficiente e os resultados mais satisfatórios. A suplementação, por exemplo, é um apoio importante que pode potencializar o ganho muscular, melhorar a recuperação e fornecer energia extra para treinos intensos, desde que seja usada com responsabilidade e orientação adequada. A alimentação desempenha um papel crucial e deve ser cuidadosamente planejada para garantir o consumo ideal de proteínas, carboidratos, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais. Controlar as quantidades, os horários das refeições e a qualidade dos alimentos faz parte da rotina diária do fisiculturista que busca ascender e alcançar níveis elevados de performance. A ascensão também está intimamente ligada à construção da mentalidade de campeão, onde a autoconfiança, a resiliência e a motivação se tornam forças propulsoras. Manter o foco nos objetivos, superar a fadiga, lidar com as críticas e as comparações são desafios psicológicos comuns que, quando enfrentados com determinação, fortalecem o caráter e elevam o potencial do atleta. Muitas vezes, o suporte da família, amigos e de uma equipe de profissionais como treinadores, nutricionistas e preparadores físicos faz toda a diferença para manter a motivação e evitar deslizes. Conforme o fisiculturista avança, a participação em competições é uma etapa natural que marca o reconhecimento do esforço e a possibilidade de medir o progresso diante de outros atletas. Preparar-se para uma competição envolve um planejamento detalhado, com ajustes na dieta para diminuir o percentual de gordura, treinos específicos para realçar a definição muscular e técnicas de pose para destacar os melhores ângulos do corpo. Essa fase exige ainda mais disciplina e controle emocional, pois o corpo passa por um processo de secagem intenso e a pressão para entregar um desempenho impecável é grande. Muitas pessoas que enfrentam a pobreza dedicam longas horas e esforços incessantes na esperança de melhorar suas condições, porém a realidade nem sempre acompanha esse empenho. Trabalhar duro nem sempre é sinônimo imediato de sucesso ou ascensão financeira, pois fatores como falta de oportunidades, desigualdade social, acesso limitado à educação e recursos básicos muitas vezes dificultam o avanço. Ainda assim, o valor do trabalho árduo permanece inestimável, pois é através dele que se constrói a dignidade, a disciplina e a esperança de um futuro melhor. Para aqueles que vivem em situação de pobreza, o esforço diário muitas vezes começa cedo e termina tarde, incluindo múltiplos empregos ou atividades informais para garantir o sustento da família. Essa realidade pode ser exaustiva e desanimadora, principalmente quando os resultados parecem mínimos diante das necessidades crescentes. Apesar das dificuldades, o trabalho duro desenvolve habilidades importantes, como a capacidade de adaptação, persistência e criatividade para encontrar soluções mesmo nas circunstâncias mais adversas. Muitas histórias inspiradoras mostram como a determinação de não desistir, mesmo diante da escassez, pode abrir caminhos inesperados e transformar vidas. Além disso, o trabalho duro pode ser uma forma de resistência contra a marginalização social, um modo de afirmar a própria existência e valor em um sistema que muitas vezes negligencia os mais vulneráveis. Contudo, é essencial reconhecer que a pobreza não é fruto apenas da falta de esforço individual, mas sim de um conjunto complexo de fatores estruturais que requerem políticas públicas eficazes, inclusão social e acesso a direitos básicos para que o trabalho possa realmente gerar mobilidade social. O ciclo da pobreza pode ser rompido quando o trabalho árduo é aliado a oportunidades reais de crescimento, educação de qualidade e suporte comunitário. Nesse sentido, o esforço de cada pessoa precisa ser valorizado e acompanhado por ações que promovam a justiça social, pois só assim é possível construir uma sociedade mais equitativa onde todos tenham a chance de prosperar. Em muitos relatos, esse conflito não foi necessariamente algo pessoal ou hostil, mas sim uma competição acirrada que refletia o desejo de cada um de se destacar em um ambiente altamente competitivo. O fisiculturismo nos anos 70 e 80 era um universo onde a busca pela perfeição física e a conquista de títulos importantes exigiam dedicação extrema e uma mentalidade forte. As disputas com Arnold, portanto, envolviam desafios constantes, desde a preparação física rigorosa até a estratégia dentro e fora dos campeonatos. Em meio a isso, surgiam desentendimentos naturais entre atletas que queriam mostrar quem era o melhor, e às vezes essas rivalidades eram amplificadas pela mídia, que adorava criar narrativas para atrair público e manter o interesse nas competições.
O conflito com Arnold podia se manifestar também em questões relacionadas à fama e ao reconhecimento, já que Arnold rapidamente ganhou projeção internacional, o que fazia com que alguns competidores se sentissem ofuscados ou desvalorizados. Isso gerava uma dinâmica complexa, onde além do esforço físico, havia uma luta por espaço na mídia, nos patrocínios e na atenção do público. Alguns relatos destacam que, apesar das diferenças e das disputas, havia respeito mútuo entre Arnold e seus concorrentes, reconhecendo o talento e a dedicação de cada um, mesmo quando a competição era intensa. É importante lembrar que esses conflitos também ajudaram a impulsionar o fisiculturismo como esporte, trazendo visibilidade e elevando o nível das competições. Muitas vezes, o embate com Arnold era um combustível para que outros atletas treinassem mais duro e buscassem melhorar constantemente. Para muitos, especialmente no mundo das artes, da atuação, da música ou mesmo do esporte, existe um momento decisivo, uma oportunidade que abre portas, revela talentos escondidos e dá sentido a todo o esforço acumulado ao longo dos anos. Esse papel, seja em um filme, uma peça teatral, uma canção ou até um evento importante, pode representar não apenas um ponto de virada, mas também uma confirmação de que todo o trabalho duro e as dificuldades valeram a pena. Quando uma pessoa encontra esse papel, ela sente uma conexão especial com o personagem ou a função que vai desempenhar, algo que a faz mergulhar de corpo e alma naquela experiência, entregando o melhor de si e conquistando a atenção do público e dos críticos. A escolha desse papel nem sempre depende apenas da sorte, muitas vezes é resultado de muita preparação, persistência e autoconhecimento, pois para estar pronta para aquela oportunidade única, a pessoa precisa ter desenvolvido habilidades, maturidade e confiança em si mesma. Ao assumir esse papel, a transformação começa tanto externamente, pela visibilidade conquistada, quanto internamente, pelo crescimento pessoal que vem com os desafios e responsabilidades da nova função. A partir desse momento, a vida passa a ter uma nova direção, com possibilidades ampliadas, novos sonhos e metas que antes pareciam distantes ou impossíveis. O impacto desse papel pode ser tão grande que ele não apenas muda a carreira, mas também a maneira como a pessoa se vê e como é vista pelos outros. É comum que o papel traga reconhecimento e respeito, e com isso novas portas se abrem, permitindo que o artista, atleta ou profissional conquiste novos patamares, alcance novos públicos e amplie sua influência. Além disso, o papel que muda a vida pode ser uma fonte de inspiração para outras pessoas, mostrando que com dedicação e coragem é possível superar obstáculos e transformar sonhos em realidade. Muitas histórias de sucesso começam justamente com esse momento decisivo, que serve como combustível para continuar evoluindo e buscando sempre o melhor. Esse papel também pode trazer desafios inesperados, pois a responsabilidade que vem com a notoriedade exige adaptação e aprendizado constante. Lidar com a fama, as expectativas e as críticas faz parte do processo, mas ao mesmo tempo fortalece o caráter e a determinação. Esses sacrifícios envolvem abrir mão de conforto, lazer e até mesmo descanso para dedicar tempo e energia à atividade que se deseja dominar ou à meta que se quer conquistar. A intensidade dessa entrega pode variar, mas em geral os sacrifícios físicos envolvem dor, fadiga, resistência a situações desconfortáveis e disciplina rígida. Para quem se dedica a esportes, por exemplo, é comum enfrentar longas horas de treino que exigem muita força, agilidade e resistência, e cada sessão pode ser marcada por suor, cansaço extremo e até mesmo lesões que precisam ser superadas. Mas é justamente nesse enfrentamento da dificuldade física que o corpo vai se moldando, fortalecendo e preparando para as demandas maiores que virão. Muitos atletas contam que aprenderam a lidar com a dor e o desconforto de uma forma quase natural, entendendo que esses sentimentos fazem parte do processo de crescimento e superação. Na vida cotidiana, os sacrifícios físicos podem aparecer de forma diferente, como abrir mão de um tempo de descanso para cuidar da saúde, levantar cedo para trabalhar ou se dedicar a tarefas que exigem esforço constante. É comum que quem vive em situações de pobreza ou em ambientes desafiadores tenha que fazer sacrifícios físicos diários para garantir o sustento e o bem-estar da família, carregando peso, enfrentando jornadas exaustivas, muitas vezes, colocando sua própria saúde em risco. Esse tipo de sacrifício traz um aprendizado profundo sobre resiliência, força interior e a capacidade humana de suportar dificuldades para alcançar algo maior. No campo das artes, como na dança e no teatro, os sacrifícios físicos também são intensos, pois o corpo é a principal ferramenta de trabalho.
Artistas dedicam horas para aperfeiçoar movimentos, muitas vezes repetindo sequências exaustivas até atingir a perfeição desejada. Isso pode levar a dores musculares, cansaço crônico e até mesmo a problemas mais sérios se não houver cuidado adequado, mas a paixão e o compromisso com a arte impulsionam a continuar mesmo diante desses desafios. Outro aspecto importante dos sacrifícios físicos está relacionado à alimentação e ao cuidado com o corpo. Muitas pessoas precisam abrir mão de prazeres alimentares para manter uma dieta balanceada que sustente sua performance ou saúde. Controlar desejos e manter uma rotina rigorosa de exercícios, sono e hidratação é parte desse processo, exigindo disciplina e vontade constante de melhorar. As consequências desses sacrifícios nem sempre são imediatas, e é normal que o corpo e a mente passem por momentos de adaptação e até mesmo de crise, mas com persistência os resultados aparecem e se tornam a recompensa por tanta dedicação. É importante também reconhecer que os sacrifícios físicos não precisam ser feitos de forma irresponsável, pois o equilíbrio entre esforço e recuperação é fundamental para que o corpo continue saudável e funcionando bem. Ouvir os sinais do corpo, respeitar seus limites e buscar apoio profissional quando necessário são atitudes que ajudam a evitar danos e a prolongar a capacidade física para alcançar objetivos a longo prazo. Em muitos casos, esses sacrifícios trazem não apenas benefícios físicos, mas também um crescimento mental e emocional, fortalecendo a autoconfiança e a autoestima. Essas situações envolvem eventos que causam perdas humanas, destruição de patrimônios, deslocamento de pessoas e mudanças significativas nas vidas de muitos indivíduos. Entre os tipos mais frequentes de tragédias, destacam-se desastres naturais, como enchentes, terremotos, incêndios florestais e tempestades severas que têm se intensificado em frequência e magnitude devido às mudanças climáticas, afetando regiões que muitas vezes não estavam preparadas para enfrentar tais catástrofes. Esses eventos geram não só danos materiais, mas também traumas psicológicos profundos, pois as pessoas perdem entes queridos, lares e seus meios de subsistência. Paralelamente, tragédias de origem humana, como acidentes de trânsito em grande escala, incêndios em locais públicos, desabamentos e até ataques violentos, também têm causado sofrimento e exigido respostas rápidas das autoridades e da sociedade civil para minimizar os impactos e oferecer suporte às vítimas. Em muitos casos, essas tragédias recentes evidenciam a importância de políticas públicas eficazes, infraestrutura adequada e ações de prevenção que poderiam salvar vidas e reduzir danos. A resposta a essas tragédias costuma mobilizar esforços conjuntos de governos, organizações não governamentais e voluntários que atuam na assistência imediata, fornecendo alimentos, abrigo, atendimento médico e apoio emocional. A recuperação das comunidades afetadas é um processo longo e delicado que envolve reconstrução física e também a restauração da confiança e esperança dos moradores. Além disso, as tragédias recentes têm impulsionado debates sobre justiça social, pois frequentemente as populações mais vulneráveis são as mais atingidas, revelando desigualdades e a necessidade urgente de políticas inclusivas que garantam proteção e dignidade para todos. O acesso à informação e à comunicação rápida por meio das redes sociais tem sido um fator importante para mobilizar ajuda, conscientizar sobre os riscos e conectar pessoas dispostas a contribuir de diferentes formas, fortalecendo o sentimento de solidariedade global.